Eu sempre quis ser médica e trabalhar em hospital. E ao mesmo tempo eu sempre tive paixões por crianças e quis cuidar de crianças. Dois desejos paralelos, assim. Quando eu tinha uns 13 anos, a minha mãe foi fazer uma segunda faculdade. E aí ela fez uma faculdade na área da saúde, que é terapia ocupacional. E aí eu tive mais contato com essa área de biológicas e medicina e saúde. E aí eu só tive a certeza de que eu queria fazer medicina. Não foi muito produtivo, porque eu já estava habituada naquele local e a sala era muito grande, tinha muita gente, então tinha muita conversa, muita distração, às vezes os professores nem conseguiam dar todas as aulas por conta da quantidade de pessoas, às vezes tem gente que tem dúvida e não conseguia prosseguir, ou gente atrapalhando, então era muito ruim, estava sempre muito distante do professor, eu não gostava muito não. Foi muito difícil, porque o cursinho de massa era no mesmo local que o colégio que eu fiz, então era o mesmo ambiente, a mesma sala, era muito difícil, eu estava sempre presa naquilo, tinha sempre a mesma pressão, parecia que a gente não mudava a fase da vida, sabe? Então parecia uma continuação do colégio. E eu também não gostava muito da forma como nós éramos tratados, assim, se você não tinha uma determinada nota, você não tinha um atendimento que talvez você precisasse. Então eu não gostava mesmo, me sentia às vezes muito até só mais um número lá dentro e às vezes precisava de um apoio e não tinha, porque eu não tinha a nota que eles queriam que eu tivesse, então não era bom não. Eu acho que sim, um ambiente com muita competitividade atrapalha, porque você vê a nota dos outros, você vê as suas e aí você fica nervoso. Eu tenho muito problema com nervosismo e isso me atrapalha muito, eu acabo passando mal, não consigo fazer a prova direito, ou dá dor de cabeça, aí eu não consigo ler, então isso atrapalha demais. E cursinhos de grande massa, assim, que contaram notas, eu também acho muito difícil, porque você vê a sua nota, vê do outro, e aí aquilo te atrapalha, porque você fala, nossa, o outro tá melhor, eu não tô, então acho que eu não vou entrar, aí aquilo atrapalha o estudo no dia a dia, porque você fica pensando, mas vale a pena estudar isso, se eu já não tô com nota? Então incomoda muito e a gente acaba sofrendo e não ajuda a entrar. Porque era muita gente, então às vezes não tem como o professor atender sua dúvida às vezes, e às vezes você também tá muito distante da lousa. Eu tinha sempre esse problema, chegava na hora da aula e aí a sala já estava lotada, então eu tinha que sentar lá no fundo. A gente até consegue escutar porque usa microfone, mas você não consegue levantar a mão e falar, o professor não te escuta, então não tinha tirar dúvidas. E aí quando eu ia também pro plantão, era muita gente, muito lotado, eram horas de filas e aí às vezes você perdia muito tempo, aí você optava por não ficar no plantão de dúvidas, então era bem difícil, assim, resolver as dúvidas. Sim, eu gosto muito mais, na verdade, porque eu tenho a sensação de que o professor consegue identificar bem melhor as nossas dificuldades, então várias vezes até um professor olhou pra mim e falou, Fê, você não entendeu isso aqui, vamos de novo? Então eu me sinto aprendendo muito mais, porque dá pra gente tirar dúvida, o professor percebe quando a gente tá entendendo ou não, às vezes a gente não precisa nem falar que ele já entendeu, que a gente não entendeu e repete, vai de novo. E a gente também consegue falar com o professor fora de sala de aula e tirar dúvida. Eu sinto que eu aprendo bem mais. Acho que sim, porque eu não sinto pressão aqui, nem vindo dos professores, nem dos colegas. Não... Acho que todo mundo, de certa forma, se ajuda. A gente tem menos pessoas e um número menor a gente também não se vê como concorrente. Então, todo mundo vai se ajudando, ninguém vai se pressionando e não tem aquela coisa de um é melhor que o outro. Então, é bem mais fácil lidar com o nervosismo da prova, que já é natural, e sem ter cobrança dos outros, eu acho que tá bem mais tranquilo esse ano. Eu vejo, na verdade, o pessoal, todo mundo bem amigo aqui. Eu não sinto muita intriga. Eu sei que tem gente que, né, tem as intrigas, mas em geral todo mundo assim se ajuda, eu não vejo ninguém negando nada, todo mundo empresta material e ajuda. Então, eu acho bem tranquilo o ambiente entre os próprios alunos, assim, eu gosto bastante. Em sala de aula o pessoal é mais rígido, porque não quer conversa, porque não quer que atrapalhe. Então o ambiente fora de sala de aula entre os alunos eu acho melhor, porque todo mundo conversa, todo mundo compartilha, assim. E eu acho legal o ambiente em sala também, porque ninguém atrapalha ninguém, sabe? O pessoal evita ao máximo e reclama quando os outros atrapalham, porque todo mundo quer estar concentrado e prestar atenção. Então eu gosto e acho que isso ajuda bastante a gente também, assim, nós nos ajudamos, porque todo mundo tá nervoso, tem mau dia, então a gente tá sempre conversando e pedindo ajuda, às vezes a gente fica perdendo uma aula e sempre tem alguém para passar a matéria. Então eu gosto muito do relacionamento de todo mundo aqui. Tá. Me sinto muito melhor preparada agora esse ano, eu acho que meu desempenho aumentou sim, e o que eu acho que tá fazendo muita diferença na verdade é a questão emocional.
porque o emocional me atrapalhou muito nos outros anos no vestibular e eu consegui controlar melhor agora e passar menos nervoso, sentir menos pressão, me ajuda a ir melhor em simulados e provas antigas e com certeza me ajuda melhor no vestibular. E eu sinto que eu tenho mais carga, mas eu acho que, talvez não que tenha me tirado, mas que me prejudicou muito, prejudicou. Eu ia muito pior nos vestibulares do que eu fazia quando eu fazia prova em casa ou até simulados. Eu sempre tive muito nervosismo, assim, e aí eu não conseguia me concentrar na prova, eu tinha que levantar, ir no banheiro, eu me sentia mal, isso sempre me atrapalhou muito. O curso de português que eu tive lá, acho que a única parte que eu aproveitei mesmo foi literatura. Literatura eu aprendi bastante. Mas em compensação gramática, muitas coisas que eu aprendo gramática aqui, eu nunca nem tinha visto lá, nem lembro de ouvir nomes, nem nada. A professora passava muita lista e tinha que decorar, e aquilo não entrava na cabeça. Às vezes a gente até sabia para fazer prova, porque a gente lembrava da lista, mas não necessariamente aprendeu mesmo. Quanto à redação também, o que eu tive lá, a gente tinha uma fórmula muito restrita e tinha que fazer daquele jeito e era muito difícil, sei lá, escrever daquela forma e fazer de outras formas também, eu não sabia. Então eu fui muito mal em redação em todos os outros vestibulares, no Enem também não fui bem e gramática também não. Eu ia bem assim mais em texto e literatura, mas de gramática lá eu achava muito ruim. Na verdade, quando eu tava lá, eu não achava que era ruim. Eu fui achar ruim depois de fazer as provas e depois de ter aula aqui de gramática, que eu falei, nossa, eu não fazia a menor ideia dessas coisas. Então eu sinto lá que faltava muita coisa mesmo e aqui aprendo bem mais.